Gravando. Ok. Bom dia, turma. Então, começando a gravar hoje nossa aula de ascomicota. E antes de eu começar a compartilhar o PowerPoint, eu quero mostrar para vocês isso aqui. Isso é um esquema, né, dos principais grupos de fungos, dos principais filos. A gente vai falar, então, um pouco hoje, existem várias teorias filogenéticas sobre os filos que compõem o reino fungi, mas isso aqui é um esquema, assim, são os 5 principais, que eu acho, assim, eu considero que são os 5 que a gente deveria, pelo menos, conhecer e saber que eles existem, né? Se a gente for, por exemplo, fazer, né, dar uma palestra, dar uma aula, eu acho que esses aqui seriam 5 basicões, assim, que todo mundo deveria, né, saber que existem, pelo menos todo mundo na biologia, para, né, para poder planejar aulas, eu acho que facilita, assim, na divisão de conteúdos. E é mais ou menos como a gente vai ver essa disciplina daqui para frente. Então, né, a gente tem aqui Basidiomycota, que são os que incluem, né, os cogumelos, as orelhas de pau, que estão mais próximas aqui filogeneticamente dos Ascomycota, que é o que a gente vai ver hoje, que inclui as leveduras, a maioria das leveduras, em Basidiomycota também tem leveduras, mas esse aqui é um clado, então, que também é chamado de Dicariomycota, ou divisão de Icário, porque inclui esses dois grupos, então, que produzem estruturas macroscópicas e que têm uma característica que a gente chama de dicariose, que é a presença de dois núcleos geneticamente distintos dentro do mesmo compartimento hifal. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais na aula de hoje isso. Aí depois a gente tem aqui Glomeromycota, nesse clado que também está aqui próximo de Dicário, abaixo de Dicário, e Glomeromycota inclui as micorrizas arbusculares, que são fungos que fazem associação com as raízes das plantas, e que são as ancestrais de todas as outras micorrizas, assim, os tipos de micorriza surgiram várias vezes durante o processo evolutivo, mas essas foram as primeiras, esse grupo aqui foi o primeiro grupo a surgir. Depois a gente tem aqui Zigomycota. Zigomycota, então, na verdade, é um grupo que a gente diz que não é natural, a gente chama de Zigomycota sensulato, porque esse grupo, esse filo foi subdividido, na verdade, em uma das propostas de 2018, em 8 filos diferentes. E inclui fungos que se associam, que fazem decomposição de açúcares simples, fungos que crescem em frutas, estão aqui nesse grupão aqui que a gente chama de Zigomycota sensulato. E, por fim, aqui, Chytridiomycota sensulato, que inclui os fungos aquáticos ou relacionados a maior quantidade de água e que tem esporos flagelados. E aqui também a gente chama de Chytridiomycota sensulato porque esse grupo aqui foi subdividido em 3 ou 4 outros filos, dependendo do artigo, né, da teoria que a gente lê. Então, hoje a gente vai começar vendo Ascomycota, depois a gente vai ver na semana que vem Basidiomycota, e aí vamos ver Glômero, Zigo e Chytridiomycota até o final do semestre. Então, eu vou compartilhar agora para a gente... vou falar um pouco do que isso aqui é o que a gente estava vendo agora, então eu vou pular esse primeiro slide, então isso aqui eu já... é o que eu expliquei, né, agora para vocês. Isso aqui é baseado na página chamada Tree of Life, é uma das hipóteses do Tree of Life, então aqui a gente tem ainda Zigomycota, tem aqui um outro filo, esse aqui eu não me lembro, acho que é de 2015, Entorrhizomycota, que foi segregado de Ascomycota, mas é irmão aqui de Ascomycota e de Basidiomycota nesse clado de cária. E aqui a gente tem Chytridiomycota subdividido, então, em 3 filos, né, incluindo Neocalymastigomycota e Blastocladiomycota.
Mas, em 2018, então, teve uma subdivisão ainda maior desses filos. Então, a gente tem aqui ainda dicária, né, que a gente vê aqui nesse clado, dicária, incluindo ascomicota, basidimicota e entorrizomicota, glomeromicota, e daí aqui a gente tem o que era zigomicota sensulato, dividido em, então, 8 filos, né? A gente não vai ver todos os 8, mas a gente vai ver alguns exemplos de mucoromicota e de entomoftoromicota nessa aula, de zigomicota sensulato. E aqui que tridiomicota sensulato, então, que também foi dividido aí agora aqui nessa proposta de 2018, em 1, 2, 3, 4, 5 filos, né? Incluindo aquelas 3 que já existiam lá na proposta de 2015 do Tree of Life. E aqui tem outros 2 grupos que a gente não vai mencionar, que são grupos de microfungos, que são mais difíceis de observar. Alguns grupos foram, alguns táxons foram descobertos por observações só moleculares e caem, então, aqui, nesses 2 grupos, a gente não vai chegar a mencionar isso. Então, isso tudo só para vocês, né, para a gente ter clareza que as teorias mudam, né, de acordo com o autor e de acordo com mais informação que a gente tenha. Então, quando a gente tem mais informação, a gente muda, né, as teorias de acordo com o que aquela informação suporta. E essa aqui não é a última. Depois teve um artigo que saiu esse ano com uma outra subdivisão também. Eu ainda não li, não coloquei aqui, né? Mas a gente tem que ter clareza, então, do que é interessante a gente saber, que seriam, na minha opinião, aqueles 5 filos, né? Que eu acho que assim, são 5 nomes, 5 grandes grupos, que é o que eu acho que é importante, assim, a gente saber. Mas a gente não perder a noção de que a sistemática dos grupos é uma coisa muito mais complexa e que é mutável, né? E que, de acordo com o conhecimento, a gente também vai mudando essas teorias. Então, hoje a gente vai ver ascomicota, que inclui vários fungos macroscópicos, incluem simbioses como os líquens, incluem alguns fungos que fazem ectomicorriza, incluem as leveduras mais conhecidas e mais usadas na biotecnologia, e os mofos. Alguns mofos a gente vai ver que estão aqui nesse filo. E também grupos que estão associados a insetos, ou artrópodes, na verdade. Né? Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Então, só para a gente começar com o conceito, ascomicota, assim como os outros fungos, tem parede celular composta de quitina, né? A quitina é uma das características também que nos aproxima dos fungos, como animais, porque a quitina é a mesma composição observada nos animais, no esqueleto, por exemplo, no exoesqueleto de artrópodes, né? As hifas, né, eles podem ser, então, unicelulares, como a gente viu na semana passada, que seriam, então, leveduras, né? Então, podem ser unicelulares leveduriformes, podem ser filamentosos, com hifas que são septadas regularmente, como a gente viu, e essas hifas, esses septos dessas hifas têm poros centrais. Então, as hifas são separadas, né? As hifas são divididas por septos. Mas também existe uma outra possibilidade. Então, aqui eles podem ser unicelulares, podem ser filamentosos. Filamentosos. E algumas espécies são dimórficas, que têm as 2 formas, ou seja, eles podem ser leveduras, mas essas leveduras podem germinar em algum momento e se transformar em hifas. E vice-versa. E depois essas hifas podem se subdividir e cada compartimento hifal voltar a formar uma célula única leveduriforme. Esses dimórficos, geralmente,
esse dimorfismo ai, desculpa, gente, eu tô meio gaga hoje. Esse dimorfismo geralmente está associado à quantidade de oxigênio, ao equilíbrio de oxigênio e gás carbônico. Então, alguns fungos que são, por exemplo, que parasitam animais, têm esse dimorfismo. Então, leveduras como a cândida podem apresentar a forma leveduriforme quando tem maior quantidade de gás carbônico e passarem a ser filamentosas, se transformarem em fungos filamentosos com hifas, se ocorre um aumento no oxigênio. Parte da explicação para esse dimorfismo é porque nos fungos, por exemplo, que atacam, vamos dizer, animais, né, ou que vão estar associados à dispersão deles dentro de um organismo, seja através da corrente sanguínea ou da linfa, se ele estiver na forma leveduriforme, ele vai ter maior sucesso em se dispersar num meio líquido do que se ele for filamentoso, né? Então, no meio interno vai ter menor quantidade de oxigênio e ele vai estar na forma leveduriforme e se dispersar mais facilmente nesse meio líquido. Então, unicelulares, filamentosos e dimórficos, quando eles têm essa possibilidade de passar de uma forma a outra. Então, nos filamentosos, os compartimentos hifais são separados por septos que têm um poro, um furo, simples, né? As hifas podem se anastomosar, isso significa que elas podem se fundir e fundir o citoplasma, que seria isso aqui, né? A gente tem aqui uma hifa crescendo aqui, uma outra hifa crescendo aqui, com septos. Sempre que desenhar o septo assim, imaginem o poro aqui, né? Tem um furinho no meio. E se elas forem compatíveis em situações específicas, elas podem se anastomosar, né? Que seria juntar os citoplasmas e dar origem a uma única hifa. E aqui pode haver, né? Se a gente tem núcleos aqui, ai, desculpa, tem núcleo aqui, esses núcleos vão se encontrar no mesmo espaço e pode haver troca de núcleos e cariogamia, inclusive. Então, isso aqui se chama anastomose. Bom, a gente pode, né, às vezes vocês vão ver falar de um ascomiceto, um ascomicete, isso é só uma forma de se referir a qualquer membro de ascomicota, né, como se fosse um nome comum, um ascomiceto, ou né, a gente pode dizer ascomicota também. Então, se vocês virem isso aqui, é só uma forma de se referir a qualquer membro do filo ascomicota. E aqui, então, a dicoriose, que eu falei antes, que está presente, que a gente observa nos ascomicota e nos basidiomicota, é um fenômeno que nos ascomicota está restrito a uma parte curta do ciclo de vida, mas é quando a gente tem dentro de um compartimento hifal, 2 núcleos que são geneticamente distintos. Então, a gente vai ter 2 núcleos, isso aqui se chama dicariose, né? São 2 núcleos N, então por isso que a gente diz que é N mais N. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, sobre as hifas e sobre o estado nuclear dos fungos. Então, só lembrem, por enquanto, desse nome, dicariose significa N mais N, indica, então, que a gente tem 2 núcleos haploides dentro do mesmo compartimento hifal, em fungos ascomicota ou basidiomicota. Então, aqui a gente vai começar a falar agora um pouco do estado nuclear dos fungos, com ênfase nas hifas, principalmente, tá? Então, o núcleo a gente já sabe que eles são eucarióticos, a gente está mais perto dos fungos do que das plantas e tal, a gente sabe que eles são eucarióticos, né? Na maioria da parte do ciclo, o núcleo é haploide, e a diploidia ocorre, mas está sempre associada à reprodução sexual. Então, se a gente fizer uma comparação, né, com animais,
Os animais, eles têm a maior parte dos seus núcleos no corpo somático, né, diploide, né? Nós temos no nosso corpo núcleos 2N. Os núcleos N só vão ser formados em que situação? Vão ser formados na hora da formação dos gametas, né? Os gametas, então, são haploides. Os gametas, então, quando se encontram, formam né, ocorre cariogamia, ocorre meiose, recombinação genética, e formam, então, um novo núcleo 2N, que é a combinação daqueles dois núcleos haploides, dando origem a um novo organismo. Nos fungos, a maioria dos núcleos é haploide em todos os momentos do ciclo da vida do organismo. Né? Em toda a vida, então, os núcleos são haploides. E a gente vai ver depois, então, no ciclo, quando a gente chegar mais na frente da aula, a gente vai ver o que acontece no ciclo de vida com relação a esses núcleos e como que eles entram, então, na fase de diploidia. Oi? Isso aí vale para todos os fungos ou só para ascomicota? Para ascomicota e basidiomicotta. Tá. Obrigada. Eu vou colocar... Agora a gente vai falar dos tipos, e daí eu vou falar em quais que se encaixa. Então, dicarióticas, né, as hifas dicarióticas, só ocorrem em ascomicota e basidiomicotta. As monocarióticas, eu já vou explicar o que são, de fazer a distinção das duas, daí eu espero que melhore para vocês entenderem. As monocarióticas podem ser encontradas em qualquer fungo. Então, aqui, hifas monocarióticas são hifas... bom, primeiro, tem um outro tipo que não está aqui, que são as hifas cenocíticas. As hifas cenocíticas são hifas sem nenhum tipo de divisão, que a gente viu na semana passada. Então, hifas cenocíticas que não têm nenhum tipo de septação são as que a gente vai encontrar em Chytridiomycota, Zygomycota e Glomeromycota. Então, nesses 3 grandes filos aqui, as hifas são cenocíticas, sem nenhum tipo de divisão, nenhum tipo de septação. Daí, em ascomicota e basidiomicotta, em asco e basídio, a gente tem ascomicota e basidiomicotta, a gente tem as hifas que são septadas regularmente. E daí, nas hifas septadas regularmente, a gente vai ter hifas que podem ser monocarióticas, que tem um núcleo por compartimento hifal, ou hifas dicarióticas, que tem 2 núcleos por compartimento hifal, daí o nome de dicário, 2 núcleos. Então, cenocíticas não têm septação, nas que são septadas regularmente, as que são septadas regularmente podem ser monocarióticas ou dicarióticas. Até aqui tudo bem? Podem abrir o microfone, ou se alguém escreveu, o Alexandre me chama, né, Alexandre? Pode deixar, professor. Beleza. Então, vamos lá. Vamos complicar um pouquinho agora. Com relação... Aqui a gente viu, então, com relação ao número de núcleos por compartimento hifal, né? Se não tem compartimento hifal, elas são cenocíticas, e as hifas, então, os núcleos, desculpa, estão espalhados na hifa. Se tiver compartimento, um núcleo por compartimento hifal é monocariótica, se tiver 2 núcleos por compartimento hifal é dicariótica. Agora, com relação ao tipo de núcleo, né? A gente sabe que a gente tem núcleos que vão ser, então, geneticamente diferentes. Eu vou colocar um preto e um amarelo, né? Então, esses aqui são núcleos, representando núcleos que são geneticamente diferentes entre si, e que são núcleos, então, que seriam, né, ou que poderiam ser compatíveis para entrar na fase sexual. Lembrando que esses núcleos que eu estou desenhando são todos N, né? Então, se a gente tem 2 núcleos N que são geneticamente diferentes e compatíveis, eles podem se fundir para entrar na meiose e completar o ciclo sexual.
Então, a gente pode a gente vai ter, então, hifas, né, ou micélios, homocarióticos, que é quando todos os núcleos são geneticamente idênticos. Então, no homocariótico, a gente pode ter um micélio cenocítico homocariótico, isso quer dizer que todos os núcleos são iguais dentro dessa hifa, que não tem nenhum tipo de divisão. Eles podem ser monocarióticos, homocarióticos, isso quer dizer que tem um núcleo, tem um núcleo por compartimento hifal, e todos os núcleos dentro desses compartimentos nessa mesma hifa são geneticamente iguais entre si. Ou dicariótico homocariótico. Então, homocariótico, todos os núcleos são geneticamente iguais e cada compartimento hifal tem 2 núcleos e que são geneticamente iguais entre si. Então, cenocítica homocariótica, hifa cenocítica homocariótica, hifa monocariótica homocariótica, hifa dicariótica homocariótica. E heterocariótica, então, vocês já devem, né, concluindo. O que é quando a gente tem dois núcleos que são geneticamente distintos entre si. E aí a gente vai ter as mesmas situações, onde a gente pode ter, então, uma hifa cenocítica heterocariótica, onde a gente tem 2 tipos genéticos de núcleos dentro da mesma hifa, que não tem nenhum tipo de compartimentalização. A gente pode ter uma hifa monocariótica heterocariótica, então a gente vai ter núcleos geneticamente diferentes dentro dos compartimentos hifais, ou uma hifa, essa ficou mais fininha, dicariótica heterocariótica, quando a gente tem, então, núcleos geneticamente diferentes dentro do mesmo compartimento hifal, numa hifa dicariótica, então, que tem 2 núcleos por compartimento hifal. Então, eu não espero que vocês lembrem de tudo isso, mas são referências que a gente vai usar daqui para frente, principalmente quando a gente for falar do ciclo. Tá? Então, a gente vai mencionar o ciclo lá no finalzinho, para vocês terem uma ideia, entenderem o que acontece, né, quando a gente vê fungos aí pelo caminho. Alguma dúvida até aqui? Certo. Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a ver várias palavras, anotem aí as mais estranhas, as que vocês gostarem mais, as mais interessantes, para vocês começarem a pensar nas palavras cruzadas, e usem também o glossário para a atividade dos joguinhos, né? Então, aqui, qualquer estrutura macroscópica de ascomicota, os ascomicota podem ser mofos, né, como a gente viu, podem ser leveduras, podem ser filamentosos, né, a gente tem estruturas sexuais produzidas microscopicamente no mofo ou no micélio, e vários produzem estruturas macroscópicas, como a gente falou na semana passada, que são, então, estruturas produzidas especificamente para a produção de esporos sexuais. Então, nos ascomicota, toda a estrutura macro que a gente vê é chamada de estroma. Então, as trufas, por exemplo, são ascomicota, né? Eu acho que, né, as trufas ocorrem no Brasil associadas a algumas plantas que foram introduzidas, são, né, um dos alimentos mais caros que existem, e crescem sob o solo, elas crescem enterradas, né? Mas nesse desenho aqui, essa aqui mais de cima é a trufa, né? Essa aqui é uma trufa. E é uma esfera, então, e a gente chama tudo isso aqui de estroma. Nos cordíceps, não sei se vocês já ouviram falar, a gente vai falar, eu estou dando exemplos, mas a gente vai falar disso tudo um pouquinho mais para frente, vamos ver exemplos. Os cordíceps são fungos que atacam artrópodes, né? Aqui a gente tem uma larva de coleóptera, provavelmente. Isso aqui, então, embaixo é a larva, e desculpa, e essa estrutura crescendo aqui a partir da larva é o estroma.
Tem fungos que crescem na madeira, né? Formando, tem um que a gente chama de dedo do homem morto, talvez vocês já tenham visto. É um fungo que parece uma clava preta, assim, parece um dedo assim, né, já necrosado, completamente preto. Aquele é o estroma. Então, o estroma é toda a estrutura macroscópica que a gente vê de um ascomicota. E o estroma contém as comas. Então, a ascoma é a estrutura que produz, que carrega as células que produzem os esporos sexuais e os esporos sexuais. Tá? Então, a gente vai ver que existem 3 tipos de ascoma. Tá? Então, os ascomas, eles podem podem ser produzidos livres no substrato ou podem estar organizados em estromas. Se a gente olha microscopicamente um ascoma, a gente corta um ascoma, a gente vê os ascos, que são, então, as células reprodutivas que produzem os esporos. E a gente tem aqui a forma mais típica de asco é essa daqui, que parece, então, uma clava. Dentro dessa clava, então, estão os esporos sexuais. E vai ter alguma forma, né, de liberação, de abertura para a liberação desses esporos. E dentro, então, os esporos sexuais a gente chama de ascósporos, né? Asco sempre se referindo à ascomicota, que é o nome do filho. Então, agora vamos ver alguns exemplos. A gente já falou também na semana passada sobre o himênio. Então, o que a gente vê macroscopicamente nos ascomicota é o estroma, que contém as comas, e nos ascomas, então, a gente tem as células organizadas no himênio. Então, se a gente fizer um corte e observar no microscópio, a gente vê a camada. Então, aqui, se a gente conseguisse contornar, aqui a gente tem vários ascos organizados um do lado do outro, que são, então, em cor de rosa, a gente vê os ascósporos dentro dos ascos, e isso aqui, tudo que a gente está vendo é o himênio, né? É a camada que a gente vê ao microscópio, que é formada pelas células, né, ou pelos ascos, que são as estruturas, as pontinhas de hifos que produzem os esporos. Então, quais são os tipos de ascoma, né? Eu disse que são 3. Então, são 3 tipos básicos. E a gente tem apotécio, peritécio e cleistotécio. Então, apotécio, vamos ver cada um já em detalhes. Os apotécios têm uma forma de disco ou de taça. Essa aqui é uma espécie Philipsia dominguensis, é uma espécie que a gente encontra bastante até aqui na ilha. Ela ocorre aqui em Floripa. Ocorre em toda a Mata Atlântica, na verdade. Eu coletei ela lá na Bahia. E ela tem esse formato assim que parece uma taça ou um disco. Philipsia dominguensis tem essa coloração super bonita aqui, então é super legal de encontrar no campo, porque ela tem uma coloração bem forte, assim, meio roxeada dentro. E isso aqui, então, tudo é o peritécio, né? Que tem, então, esse formato, assim, que parece uma taça ou um disco, nesse caso, com um pequeno stipe. Então, nessa parte roxa aqui, está disposto o himênio. Então, se a gente cortar, a gente vai ver todos os ascos organizados um do ladinho do outro, aqui nessa parte roxa. Então, isso aqui é o que caracteriza um apotécio, né? Aqui tem um outro exemplo, esse aqui eu não sei de que espécie que é, mas aqui é um ascomicota formando um apotécio microscópico aquático. Então, aqui a gente tem o apotécio, formando como se fosse uma taça, uma tacinha, com o himênio aqui, né? Então, a gente já vê aqui, é um apotécio bem menor do que aquele da Philipsia dominguensis, e aqui a gente já vê ele num corte com o himênio aqui dentro, com os esporos, os ascósporos bem escuros ali dentro. Mas a gente também pode ter, então, estromas macroscópicos com vários apotécios. Esse aqui é o exemplo da citária. Citária é um gênero super bonito. Ele não cresce no Brasil, ele está associado a notofagos, que é um gênero de árvore que ocorre
na Patagônia, no sul do Chile, e no sul da Argentina. E Citária, então, ela é um fungo parasita, ela contamina, então, a árvore por dentro, e depois nos galhos ela forma essas estruturas aqui, esse estroma redondo, que lembra uma laranja, né? Aqui, esses aqui ainda estão todos fechados, completamente fechados, mas depois que os esporos amadurecem, a gente percebe, então, isso aqui são vários buraquinhos que correspondem, na verdade, a vários apotécios, um do ladinho do outro. Então, são várias dessas taças, uma do ladinho da outra, cada uma contendo vários ascos ali dentro. Então, Citária é um estroma formado por vários apotécios. Aqui tem outros exemplos, então. Eles podem estar, né, na madeira, aqui com bastante matéria orgânica, né? A gente vê que tem uma orquídeazinha aqui do lado, tem samambaia crescendo aqui, aquela samambaia micrograma que cresce bem associada a troncos em áreas úmidas. Esse aqui é um gênero super bonitinho, se chama Scutellaria. Então, ele forma esses apotécios alaranjados e ele tem cílios. Vocês conseguem ver aqui que ele tem cílios ao redor? Como se fossem cílios mesmo, né? Uns tricomas pretos ao redor do apotécio. E essa é uma espécie super bonita. Essa aqui foi no Plaza Caldas da Imperatriz, mas já encontrei aqui na ilha também. Essa aqui também eu já coletei aqui na ilha, encontrei há pouco tempo, tem um tronco que eu estou acompanhando, que está com esse fungo lá na reserva também. Chlorosibora aeruginaceens, é um apotécio que chama muita atenção por causa da cor, que ele tem essa cor verde azulada, assim, que não é uma cor muito comum, né? E o que é bacana também, quando a gente encontra Chlorosibora aeruginaceens, é que o micélio tinge a madeira por dentro. Então, mesmo quando os apotécios não estão presentes, se a gente quebra a madeira, a gente vê essa cor aqui, e é impressionante, assim, é muito, muito bonito de ver a madeira, porque a gente está vendo o micélio mesmo, que tem a mesma cor dos apotécios, né? E a gente vê o micélio tingindo madeira. Não é sempre que a gente consegue ver o micélio no substrato, assim, só quando ele tem uma cor dessa, né? Tá, então passando para o segundo tipo de ascoma, a gente tem os peritécios. Peritécio, então, é em forma de frasco, né? Se a gente fosse desenhar, aqui a gente tem uma imagem dele no microscópio. É como se fosse um frasco que tem uma abertura em cima e o himênio, ou seja, os ascos, ficam todos dispostos aqui dentro desse frasco, né? Então, ele vai ter uma abertura para a saída dos esporos, e é como se fosse, então, um frasco, né? Tem ali uma boquinha da garrafa para os esporos saírem. Esses peritécios podem ser também singulares, né? Então, existem alguns microscópicos daí que a gente encontra que estão associados à decomposição da matéria orgânica, principalmente aquáticos, inclusive. Mas eles estão presentes, então, na Chilária. Chilária é o gênero do dedo do mãe morto, que é esse fungo que forma essa forma de clava bem escura, preta, e também estão presentes nesses fungos que estão nos Cordyceps sensulato, Cordyceps de uma forma geral, que são os fungos que estão associados ao ataque de artrópodes, que são os que foram inspiradores para o jogo The Last of Us. Então, se a gente corta uma Chilária ou corta um Cordyceps, o que a gente vê essa forma de garrafa aqui, embebida no estroma, e geralmente, né, associada à parte mais externa do estroma, com o ostíolo voltado para fora, que é para a saída dos esporos, né? Então, quando a gente vê um Cordyceps ou uma Chilária, se a gente olhar de perto, a gente vê que ele tem um monte de pontinhos na parte externa que correspondem à abertura dos peritécios. Esse aqui é um exemplo super bonitinho, é um fungo que é bem pequenininho, né? E a gente vê, então, aqui, esse aqui é o meu dedo, né, na foto, e cada pontinho desses aqui é um peritécio, né? Bem bonitinho. Esse é um decompositor
de madeira. Aqui, então, na Chilária, eu gosto de mostrar essa sequência que a gente tem, então, aqui, o que a gente vê em campo, né, o estroma, a olho nu. Não sei se vocês já viram alguma vez esse fungo? Sabiam que era fungo? Se a gente corta e olha com a lupa ou no microscópio, olha só que amor. O estroma dentro, geralmente, ele é branco. E aí a gente vê aqui, ó, um peritécio, outro peritécio. Vocês conseguem ver que eles são ocos, né? E aqui, então, se a gente olhar no microscópio... Ai, como acontece isso? Aqui a gente vai ter as comas, que é, então, o que a gente vê nessa próxima foto aqui, né? A gente faz um corte... agora, para olhar no microscópio, a gente tem, então, aqui peritécio, dentro dele, essas linhas pretas aqui são, na verdade, os ascósporos dentro dos ascos, que a gente vê, então, aqui, mais perto, mudando a objetiva, né, em 100 vezes, e aqui, mais perto ainda, né, 3 ascos bem definidinhos, cada um com 8 ascósporos escuros dentro deles. E, por último, o cleistotécio, né, que é a última forma de tipo de asco, que é globoso, né? Então, nesse tipo aqui, os ascos não têm aquela forma clavada típica, eles são esféricos, como a gente vê nesse desenho aqui. Então, o cleistotécio agora ele é completamente fechado. Então, aqui a gente tem no desenho, né, a parede do cleistotécio, formada por hifas aqui, onde eu estou, né, marcando de amarelo, e dentro do cleistotécio, os ascos esféricos. E isso é o que a gente vê, então, por exemplo, nas trufas, né? Então, isso aqui seria o que a gente veria ao microscópio óptico, se a gente fizesse um corte de uma trufa, né? Quando a gente vê a trufa macroscopicamente, a gente tem que desenterrar primeiro, né? E se a gente corta no meio, a gente vê que ela é meio labirинtiforme, assim, por dentro. E aqui nesses espaços, então, tem vários, a gente não consegue ver a olho nu, mas aqui tem vários apotécios microscópicos. Cleistotécios, né? Vários cleistotécios. E aí dentro de cada cleistotécio tem ascos com ascósporos. E aqui é um outro exemplo de um cleistotécio solto, aquático, de uma espécie aquática. Aqui ele rompeu a parede do cleistotécio, e a gente está vendo, então, os ascos com os ascósporos aqui fora, né, sendo liberados do cleistotécio. Então, isso, né, um exemplo mais comum são as trufas. Aqui é como a gente encontra as trufas na natureza. Primeiro a gente tem que saber onde achar, né, porque elas crescem enterradas, e isso é parte do problema, né, de encontrar, pode ser difícil. Então, para encontrar, tem que meio que saber onde procurar. O pessoal, às vezes, procura por indícios de onde bichos tentaram desenterrar, ou então usam bichos que reconhecem o cheiro e podem mostrar onde elas estão. Os porcos são muito bons, né, em fazer isso, mas os porcos comem as trufas, né? O pessoal treina cachorros para caçar trufas também. E aqui eu faço um paralelo, né? Todo mundo gosta de trufa. Bom, não sei se todo mundo gosta, mas enfim, as trufas de chocolate são comuns, né? É um docinho gostoso, né? A gente costumava comprar lá na saída do RU. Mas trufa de chocolate foi inspirada pela trufa, mas num formato que eu quase não vejo mais, assim, esse tipo de trufa de chocolate original. Não tem nada a ver com fungo, as trufas não têm... Bom, tem o fungo do chocolate, mas não tem fungos na trufa de chocolate, a não ser o fungo que foi usado para fazer o chocolate. Mas elas receberam esse nome porque originalmente eram feitas essas bolinhas de chocolate assim meio pegajosas, que eram enroladas no cacau, no pó de cacau, e ficam com esse aspecto assim como se fosse uma trufa recém-tirada da terra. Aquelas trufas que vêm embrulhadas em papel alumínio, que lá para mim é bombom, não é trufa, tá? Terminologias chocolateiras agora. E aqui, então, claro, depois que se tira do solo, elas têm que ser, né, lavadas, tal, para tirar toda a terra, e aqui é como elas são, depois, enfim, comercializadas. Então, como eu falei, os porcos ajudam
né, ajudavam, por muito tempo foram usados para coleta de trufas, mas eles comem. E os cães, então, né, os cachorros, podem ser treinados e eles ajudam a indicar onde está, mas eles não chegam a machucar e não querem comer as trufas. Eles ganham o biscoitinho depois. Isso aqui é uma foto que eu tirei em 2015, numa vitrine em Milão, e eles estavam vendendo a trufa negra, que eu acho que é uma das mais valiosas, que é da espécie Tuber melanosporum, e aqui é 1.500 euros, né, que seria equivalente a 9.500 reais o quilo, só para você ter uma ideia. Enfim, é uma iguaria, assim, que não é para todo mundo, e um dos alimentos mais caros do mundo. Bom, então a gente já falou dos tipos, agora vamos entrar um pouquinho em estruturas que a gente observa nas hifas, né? Então a gente já falou um pouco disso aqui, né? Fungos leveduriformes, filamentosos ou dimórficos, isso aqui a gente já falou lá no início da aula. E as hifas, então, septadas, como a gente viu, são sempre, né? O septo tem um poro central. E ocorre, como eu falei, então, fluxo de citoplasma, organelas entre dois compartimentos hifais, mas existe também um controle. Então, aqui a gente vê como se a gente estivesse vendo um poro visto de frente. Aqui é um núcleo atravessando uma visão, aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão, onde a gente vê um núcleo atravessando o poro. Mas isso tem um controle que é feito nos ascomicota por estruturas chamadas corpos de Woronin, que são estruturas membranosas, que, quando é preciso, elas formam como se fosse um plug, né, uma rolha, e fecham o poro em casos de necessidade. Então, a função desses corpos de Woronin é manter a integridade da hifa e evitar que danos ou contaminação possam se espalhar pela hifa. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre quando acontece esse fechamento. Na aula que vem eu falo mais sobre isso. Então, a gente já falou também sobre os fungos não terem tecidos verdadeiros. A gente chama, então, a compactação de hifas, a gente chama de plectênquima, e ele pode ser do tipo prosênquima, que a gente vê aqui nessa foto, onde a gente consegue perceber que são hifas muito compactadas, formando o que dá a impressão de ser um tecido, mas são hifas muito juntinhas umas do lado das outras, e a gente ainda consegue diferenciar as hifas, ou a gente tem pseudoparênquima. Então, geralmente, esses dois tipos, prosênquima ou pseudoparênquima, vão estar presentes principalmente na formação das estruturas macroscópicas, de ascomicota ou de basidiomicota. Pseudoparênquima, então, as hifas estão tão compactadas, mas tão compactadas, que cada compartimento hifal se transforma numa esfera, e a gente vê como se fossem bolinhas, e a gente perde, a gente não sabe mais o que é uma hifa. Mas algumas dessas bolinhas, se a gente seguir, são, então, compartimentos hifais da mesma hifa que estão modificadas em bolinhas, dando essa impressão de um parênquima, mas então pseudoparênquima. Então, essas são organizações do tecido. Então, aqui eu vou mostrar, só para a gente começar a terminar, que já são 11h30, mostrar um pouco de diversidade de formas. Esse aqui é Camille lepreuri, que é um fungo, é um ascomicota que cresce na Amazônia, ele não ocorre na Mata Atlântica, que tem esse formato bizarro, assim, parece uns tubinhos. Aqui eu já mostrei a scutellinea, esse aqui é uma Chilaria branca. Esses são fungos microscópicos, esporos de fungo de ascomicota que decompõe a matéria orgânica na água. Esse aqui, então, é um peritéciozinho, né? Aqui a massa de esporos saindo. Vejam só, né? 1 milímetro de altura, só um peritécio. Líquens, então, vocês podem ver uma diversidade maior no vídeo que eu coloquei lá no Moodle para vocês hoje, que é o vídeo dos líquens da reserva do Rio das Furnas. E a gente pode separar em tipos que são crostosos, que são esses que ficam completamente aderidos ao substrato, seja na madeira ou na pedra. Fruticosos é quando eles têm um ponto de aderência e eles formam como se fosse
um arbusto que se ramifica a partir dali. Foliosos, eles formam estruturas que lembram folhas ou lâminas, né? E aqui a gente tem líquens que são formados, então, por fungo e uma alga ou uma cianobactéria. O fungo pode ser ascomicota ou basidiomicota. As algas têm uma diversidade menor de algas do que de fungos, que formam líquens e cianobactérias, mas também a gente sabe hoje que essa aqui é uma simplificação dos líquens, mas existem também outras bactérias e leveduras que podem estar associadas a essas espécies. Tá? Então, isso aqui é uma ideia geralzona do que são líquens, mas tem muito mais ainda por trás disso se a gente for estudar mais especificamente. Então, tem líquens, por exemplo, que são um ascomicota associado a uma alga verde e associado a uma bactéria que acumula nitrogênio, por exemplo. Né? Então, as relações, na verdade, são bem interessantes, bem complexas. Então, alguns, como eu falei, podem ser micorrízicos, alguns ascomicota. Aqui eu vou passar porque a gente vai ter uma aula que a gente vai falar só dessa simbiose, tá? Então, esse exemplo aqui é esse fungo que é bem bonito, que se chama Morchella. O gênero é Morchella, se escreve assim. Morchella forma, então, associação ectomicorrízica, e tem um estipe, que a gente vê aqui branquinho, e a parte de cima, então, o píleo, a parte de cima do píleo, são vários apotécios formando essa parte superior aqui, que lembra uma esponja. Aqui eu já falei também a citária, então esse é o exemplo, né, outro fungo, esse aqui só ocorre no sul do Chile, que é aquele parasita que é formado, então, por um estroma formado por vários apotécios também, cresce em notofagos. Outro parasita, aí dessa vez de artrópodes, né, são os Cordyceps sensulato. Aqui a gente tem uma larva de coleóptera. Esses aqui, geralmente, quando a gente encontra a larva está enterrada. Então, quando a gente vê esse aspecto aqui, a gente tem que ir com cuidado para tirar, né? Depois, com o tempo, com a experiência, a gente aprende a reconhecer o que a gente tem que desenterrar, né? Se a gente não sabe o que é, às vezes a gente corta e perde essa parte aqui e não consegue associar uma coisa a outra, né? Formigas também, aqui a gente tem uma foto, essa aqui é do João Araújo, um colega brasileiro, que agora está no Jardim Botânico de Nova York, e que tem umas fotos super bonitas das formigas, ele trabalha com esse grupo que ataca formigas, e esses fungos são a inspiração do jogo The Last of Us, não sei se alguém aqui joga, mas enfim, foram eles que inspiraram o jogo. Esse é um grupo comensal, é um grupo que tem alguns estudos aqui no Brasil. Eu nunca vi no Brasil, é um fungo que geralmente, assim, a gente o pessoal que estuda coleta os artrópodes para procurar pelo fungo, e eles são formados, então, são periteciais, então isso aqui é um peritécio visto ao microscópio, aqui está o himênio, essas linhas que a gente vê tênues aqui são os ascos com os ascósporos, e aqui é a parte o ostíolo por onde saem os ascósporos. E cada peritécio, vários peritécios, então, se associam à parede externa do exoesqueleto de artrópodes, e aqui o que a gente vê, então, na bundinha da Joaninha, são vários, cada coisinha amarelinha desses aqui, cada fiozinho, fiapinho amarelinho, é um peritécio. Então, são vários peritécios aqui aderidos à parte externa da Joaninha. E aqui também, nas partes bucais, né, aqui a gente consegue ver bem direitinho alguns peritécios bem distinguidos, né, separados. E o que acontece, então, é que eles se aderem à parte externa, eles basicamente pegam uma carona para dispersar os esporos. Então, a joaninha, né, ou podem ser outros bichos também, voam carregando esses peritécios e os esporos vão sendo dispersos, então, atingindo uma área muito maior do que se ele tivesse, né, imóvel, num substrato imóvel.
Em geral, eles não causam dano ao hospedeiro, depois o peritécio se solta, a não ser que seja uma quantidade muito grande. É um grupo super, super bonito, assim, super interessante de ver. E aqui, então, o ciclo, rapidamente, eu vou fechar a nossa aula aqui com o ciclo. Esse foi tirado do livro do Raven, adaptado, e a gente vai começar aqui pelo número 8, na verdade. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente entrar no ciclo? Eu falei meio rápido hoje, né? O Robert levantou a mão, professora. Fala, Robert. Opa, então, era justamente sobre o finalzinho ali, na parte de comensalismo. Uhum. Depois que esses artrópodes vão fazer a muda, pode ocorrer o caso desses fungos, eles se aderirem ao novo exoesqueleto, ou a tendência deles é, tipo, ficar no antigo, onde ele foi depositado? Geralmente eles caem e com a muda, assim, eu vou te dizer o que eu acho. Eles, para serem contaminados, digamos assim, os esporos têm que aderir, têm que crescer no hospedeiro. Então, com a muda, eu acho que esses peritécios antigos caem também com a muda. E ele pode ser Entendi. recontaminado por esporos. Então, no caso, essa muda acaba sendo até, de certa forma, uma limpeza, né, dos Isso. esporos. Aham. Show. Tem uma história bem, bem engraçada. Eu estava num evento que eu fui uma vez, uma das palestrantes estava falando, acho que foi a primeira vez que eu ouvi desse grupo de fungos, ela estava estudando esse grupo na Nova Zelândia. E aí ela contou, enfim, fez toda a apresentação, ela estava estudando uma espécie de besouro e estudando os labubs que cresciam naquele besouro. E no final da palestra tem uma pessoa dos Estados Unidos que trabalha há muitos anos assim com esse grupo também, a Meredith Blackwell, e ela conta que ela contou que ela recebeu um e-mail uma vez de uma pessoa pedindo ajuda. A pessoa tinha eu acho que era uma centopeia de estimação que ela cuidava, né? Tinha uma centopeia de estimação, e ela disse que a centopeia começou a aparecer com umas coisinhas assim penduradas. Aí ela levou a centopeia no veterinário, e o veterinário disse que isso são labubs, né? Que é um nome usado para chamar os labubeniales, e indicou então que ele falasse com a Meredith, e ela recebeu então esse e-mail, né? Minha centopeia está com labubs, o que eu faço? E foi super engraçado, assim, porque né, a pessoa primeiro ter uma centopeia de estimação não é tão comum, levar no veterinário, menos ainda, o veterinário saber o que é, né? Super veterinário. Bom, então vamos aqui ver o ciclo para a gente fechar a aula de hoje. Então, a gente vai começar aqui no número 8, com a dispersão dos esporos, né? Então, a gente tem aqui um estroma, esse aqui é um estroma que tem um ascoma do tipo apotécio, e aqui a gente está vendo, então, a liberação, né, dessa massa de esporos, né? Os esporos são dispersos, os esporos, então, vão cair em lugares mais variados, e cada esporo pode germinar, então, dando origem a hifas, né? Em ascomicota, a hifa, o esporo pode germinar, e essa hifa cresce, e se a gente olhar, então, aqui, a gente tem uma hifa com núcleos vermelhos, que cresceu e entrou aqui na fase assexual, de reprodução assexuada. Isso quer dizer, então, que essa hifa cresceu, né? A hifa não encontrou nenhuma outra, não sofreu anastomose com outra hifa, mas ainda assim começou a produzir esporos por mitose. Esses esporos assexuais, produzidos por mitose, a gente chama de conídeos. Então, oi. Tem como tu usar o laser point, que eu tô meio perdida. Onde é que tu tá indo? Vocês não estão vendo a minha caneta? Eu não tô vendo. Não sei os outros. Deixa eu trocar a cor aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Tá, assim é melhor, né?
Sim, obrigada. Tá, eu estava desenhando, mas acho que então não estava muito claro. Então, aqui em 8, a gente tem a dispersão dos esporos, e aqui a gente tem 2 esporos que germinaram, né? Esse esporo aqui, se a gente olhar, então, aqui nessa parte, né, do ciclo, a gente tem a hifa, né, vamos dizer que isso aqui continua, a gente tem, então, aqui uma hifa monocariótica, homocariótica com núcleos vermelhos. Né? Então, ele é regularmente septado e cada compartimento hifal tem um núcleo de um tipo. Essa hifa aqui entra aqui na fase, ela não sofreu anastomose, não se encontrou com outra hifa, e ela entra aqui na fase assexual. Então, essa hifa, ela começou a produzir esporos assexuais através da mitose. Então, esses esporos assexuais, que são, né, vão ser todos iguais, ter núcleos iguais à hifa de origem, que são assexuais, então são chamados de conídeos. Esses são os esporos assexuais dos Ascomycota. Esses esporos, então, vão ser dispersos, podem germinar, dando origem a um novo micélio, que é um clone, né, basicamente, daquele original, e podem continuar nesse ciclo assexual aqui por muito tempo. Né? Esses são os mofos, de maneira geral. Não todos, mas, assim, uma grande maioria dos mofos que a gente vê crescendo, principalmente os verdes, são desse grupo aqui. São Ascomycota que entram nesse ciclo assexual. E eles são super bem sucedidos, assim, né, ao contrário do que a gente poderia pensar, né, que não tem recombinação genética, mas eles conseguem se manter, e algumas espécies, inclusive, se acredita que perderam a capacidade de se reproduzir sexuadamente. Então, isso aqui é uma parte do ciclo, né? E eles podem ficar nesse ciclo por muito tempo. Alternativamente, né? Se a gente tem 2 hifas que são compatíveis, então a gente está vendo aqui agora, a gente tem uma hifa, né, com os núcleos vermelhos e uma hifa com os núcleos azuis. Essas hifas, se forem compatíveis, podem então se encontrar e vão se fundir no que a gente chama de plasmogamia, é o nome mais comum, mas a gente poderia dizer também que é anastomose, como a gente viu, né, lá no começo da aula. Em Ascomycota vai ter a formação, então, de 2 estruturas, que a gente chama de ascogônio e anterídeo, e essas estruturas, então, aqui, que se fundem, dando origem, então, unindo, né, o citoplasma com os 2 tipos de núcleo, e a gente tem aqui, então, uma estrutura que tem os 2 tipos de núcleo no mesmo local, os vermelhos e os azuis. Então, a partir desse momento, é que esse fungo, que esse micélio, pode entrar na fase sexual. Antes disso, o micélio com só um tipo de núcleo só pode entrar na fase assexual. Quando ele passa a ter os 2 tipos de núcleo no mesmo compartimento, ele pode entrar na fase sexual. E é isso que a gente vê, então, nesse desenho detalhado aqui desse apotécio. Então, aqui a gente vê, desse lado, esse aqui é um esporo que germinou e que tem só hifas com núcleos vermelhos. Aqui do outro lado, a gente tem outro esporo que germinou e tem só hifas com núcleos azuis. Então, todas as hifas que estão desenhadas aqui, que estão de cor cinza, são hifas monocarióticas, que só tem um tipo de núcleo. Mas aqui a gente vê, então, agora, essa estrutura que foi resultante da plasmogamia e que tem os 2 tipos de núcleo aqui dentro, que está pintada de rosa. Então, aqui a gente tem, partindo dessa estrutura, uma nova hifa germinou, que é cor-de-rosa, e essa hifa se ramifica, e tudo que é cor-de-rosa, então, são hifas que são dicarióticas. Ou seja, tem os núcleos azuis e tem os núcleos vermelhos. Né? Então, todo esse conjunto dos tipos de hifa formam o ascoma, que nesse caso aqui é um apotécio. Então, essas hifas se organizam
em vários aqui não está representado, mas vai ter a formação, a compactação, muitas vezes, desse tecido formando plequitênquimas, dessas hifas formando pseudotecidos, que a gente chama de plequitênquimas, como a gente viu, né? E especificamente na parte interna do apotécio, vai ocorrer aqui a formação do quê? Dessa camada formada por ascos, que a gente chama de himênio. Né? Então, toda essa partezinha aqui de cima tem os ascos organizados em um do ladinho do outro, formando o himênio. Então, aqui a gente agora vê nessa parte aqui um detalhe, né, uma hifa cor-de-rosa, que é dicariótica, que tem os núcleos azuis e vermelhos. E essa hifa, então, uma pontinha dessa hifa forma o asco, né, que é a estrutura que vai dar origem aos esporos sexuais. Então, o asco também é dicariótico. Então, aqui a gente tem um asco jovem, com um núcleo azul e um núcleo vermelho. O que não está mostrado aqui, mas que a gente vê aqui em cima, é que entre esses ascos, no himênio, a gente também tem pontas de hifas que são cinza, que são hifas monocarióticas que não podem formar ascos. Essas, então, são estruturas que vão estar entre os ascos, mas são pontas de hifas estéreis, tá? Só para vocês saberem, então, que não é uma camada completamente só formada de ascos, mas que tem também outras estruturas estéreis que podem estar entre os ascos. Então, agora a gente vai ver especificamente o que acontece dentro do asco, né? Aqui vai acontecer, então, a cariogamia, que é a fusão desses dois núcleos, e a gente tem, então, aqui essa pequena parte do ciclo, onde a gente tem, nesse pontinho, que a gente chama de asco, um núcleo 2N, um núcleo diploide. Então, lembram que a gente fez a comparação com os animais? Aqui a gente tem que mudar o paradigma, né? Todos os núcleos são N, até chegar no momento logo antes da reprodução sexuada, só nesse momentinho aqui, então, é que a gente vai ter um núcleo 2N. Mas que é uma fase curta no ciclo, porque logo depois da cariogamia, acontece a meiose. Então, a meiose ocorre recombinação genética, né? Isso aqui vocês viram na biologia celular já. E depois, então, depois da meiose, a gente tem 4 núcleos haploides, e ocorre uma mitose desses núcleos, dando origem a 8 núcleos haploides. Então, núcleo azul e vermelho sofrem cariogamia, dando origem a um núcleo 2N. Esse núcleo 2N sofre uma meiose, dando origem a 4 núcleos haploides, que sofrem uma mitose, dando origem a 8 núcleos haploides. Isso tudo dentro dessa pontinha aqui, que é o asco. E aí, dentro ainda do asco, cada um desses núcleos vai dar origem a um esporo sexual. Então, o que vai acontecer é que eles vão amadurecer dentro do asco e vai ser formada uma parede celular em volta de cada núcleo desse aqui. E assim, então, eles amadurecem internamente, e quando os esporos estão formados, então o asco vai abrir um orifício ou vai se romper, dependendo de qual é a espécie, para liberar, então, em massa, esses esporos aqui, como se fosse uma fumacinha, né? Então, esse é o ciclo sexual. Então, lembrando que aqui a gente tem, de novo, esporos haploides, com núcleos haploides, e que vão ser dispersos e vão voltar, então, lá para o início do ciclo, podendo entrar na fase assexual, se o micélio, a hifa, o micélio que germinar a partir daquele esporo não encontrar um compatível, ou se ele encontrar um geneticamente compatível, ele pode entrar na fase sexual. Perguntas? Eu tenho sobre o oscoma. Tá. Devido a essa espécie de quimerismo, né? Porque tem partes dele que são monocarióticas e outras que são as porções monocarióticas, elas estão ali, no caso, então, só para fazer suporte para as dicarióticas produzirem os ascos e seguir com a parte sexual? Nesse caso, sim.
Então, nesse caso de ascomicota, é boa a tua pergunta, muito boa a tua pergunta, que a gente vai ver que em basidiomicota isso é diferente. Então, no caso de ascomicota, as hifas monocarióticas continuam a crescer, né? A gente vê as duas presentes, os 3 tipos presentes, e elas continuam a crescer e fazem parte do suporte do ascoma. Nesse caso aqui é um ascoma que é formado por um só apotécio, mas isso aqui também vai formar, se a gente pensar nos esporomas, que a gente viu, mais complexos, né? A gente pode ter vários ascomas, e ele vai ser todo formado pelos 3 tipos de hifas, sim. Então, elas vão ajudar a dar suporte. Ah, beleza. Entendi. Uhum. Obrigado, prof. Tá. Na semana que vem, a gente vai comparar com basidiomicota. E em basidiomicota, as hifas monocarióticas não seguem crescendo. Então, nos basidiomicota, todo o corpo é formado por hifas dicarióticas. Mais alguma pergunta, gente? Tá, então eu vou colocar um último slide aqui só para a gente ver alguns outros termos que a gente, alguns que a gente falou, outros que a gente não falou. Esporos, então, podem ser sexuais ou assexuais. Conídeos são esporos assexuais, sempre, dos ascomicota. Um nome geral que a gente pode usar para o asco é gametângio. Então, são a ponta da hifa que se diferencia para conter os núcleos haploides, pode ser chamado de gametângio. Então, seria o asco lá no iniciozinho, quando ele ainda tem os 2 núcleos haploides. Esporoma, a gente já viu que é o nome da estrutura macroscópica que produz os esporos sexuais nos ascomicota. Alguns autores também usam, pode ser usado também esporóforo. Foro é uma terminação que indica a estrutura que carrega, então seria a estrutura que carrega os esporos. Esporângio é um outro nome que também pode ser dado para o asco, mas aí numa fase seguinte. Então, asco seria, né, a estrutura que contém o protoplasma que vai formar os esporos sexuais. E esporangióforo seria a hifa que carrega o esporângio. Então, seria a hifa anterior à formação do asco. Então, só para vocês, né, para dar mais alguns exemplos, assim, de palavras micológicas que podem ser usadas, por exemplo, para o trabalho. Mais alguma pergunta? Eu vou parar a gravação agora. E aí, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer depois da gravação, pode ser também. Interrompendo.